Meus queridos irmãos e irmãs, domingo, dia do Senhor, semana difícil, muito calor, mas aqui estamos, reunidos na fé, perseverantes, lutando contra as adversidades do tempo, da vida. Não é só o tempo que tem adversidade na vida. Então a gente começa primeiramente pedindo perdão a vocês pelo transtorno, porque nós estamos em fase de ampliação da igreja. Então, vocês viram, temos uma parte aqui fechada, logo estará concluída, depois vamos para o outro lado, então a gente pede a compreensão de vocês. Uma máquina teve que ser desligada, que ajudava na climatização da igreja. Então nós vamos ter que conviver com essas dificuldades até julho, se Deus quiser. Mas vai ser para melhor, eu garanto. Vai ser para melhor. Então, eu sempre digo assim, procure se movimentar. Aqui tem bastante lugar à minha direita, à esquerda. Fiquem muito à vontade. Aqui está mais climatizado dos dois lados. Aqui à frente é mais calor, mas cada um tem um melhor lugar, para si e para se sentir melhor aqui na casa do Senhor. Bom, nós no último domingo encerramos o tempo do Natal com o batismo do Senhor. E Jesus, com o seu batismo, inicia a sua vida pública, a sua missão de anunciar o reino de Deus, de anunciar o amor de Deus e um projeto de salvação. E hoje, então, nós já estamos no tempo comum, por isso a cor verde, e vamos assim até o início da quaresma. E nesse tempo, nós vamos ouvir os ensinamentos de Jesus. E o tema de hoje, o ensinamento de Jesus, hoje, é a vocação. Vocação significa chamar, chamamento. Alguém chama e alguém responde. Quem chama é Deus. Quem deve responder somos nós. E a iniciativa sempre é de Deus. Ele nos chama. Por isso, vive. E aí a gente dá um sim generoso a Deus, e aí a gente vê as maravilhas que Deus realiza. Vive e vê. Para ver é necessário ir até Deus. Às vezes queremos ver sem ir até Ele. Vinde e vê. Então, esse é o tema de hoje, a vocação. Deus constantemente nos chama para algo, para uma missão, para um projeto. E a nossa felicidade consiste em realizar a nossa vocação nesse mundo. Qual é o meu papel? Deus está me chamando para quê? Qual é o meu papel nesse mundo? E aqui na primeira leitura nós temos um texto muito interessante. Samuel, um garoto, Eli, um mestre, e Deus. Três personagens na primeira leitura: Samuel, Eli e Deus. Discípulo, mestre e Deus. E aí Samuel é chamado pelo nome por 3 vezes. E Samuel pensava que era Eli que o estava chamando. E ele dizia: não fui eu que te chamei, volta a dormir. Na terceira vez ele tomou consciência: alguém está chamando Samuel, e esse alguém é Deus. Então ele disse para Samuel: se acontecer de novo, você fica, fala, Senhor, que Deus serve isso. E Deus é insistente. Pela 4ª vez, então chamou novamente Samuel. E aí Samuel, orientado bem por Eli, disse: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E a partir desse momento Samuel foi instruído pela palavra de Deus. A palavra de Deus foi formando aquele menino que depois se tornou um grande líder para o povo. Então vejam, qual a mensagem que nós tiramos? Que Deus chama sempre. E que nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus, para discernir o que é de Deus e o que não é. Se é Deus quem está chamando, ou se é Ele quem está chamando. E aqui nós temos também uma outra mensagem. Eli tem um papel muito importante na vida de Samuel, porque Eli ajudou Samuel a discernir que aquele chamado
chamado de Deus. Isso serve para nós. Às vezes a situação não está muito clara para nós. Então nós precisamos de uma terceira pessoa que nos ajude a discernir se aquilo é de Deus ou não. Qual é o projeto de Deus para mim, para nós? Então veja a importância de Eli. Eli ajudou Samuel a discernir. E nós precisamos dos outros também. Precisamos de aconselhamento. Muitas vezes não temos clareza. E aí alguém pode nos ajudar a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Esse é o papel nosso também. Ajudar as pessoas a chegar até Cristo e também pedir ajuda para sabermos qual é o nosso papel nesse mundo. A segunda leitura, veja que interessante. O nosso corpo. O nosso corpo é sagrado. A vida é sagrada. E quando a gente fala vida, o corpo, né? Então o corpo é sagrado por quê? Porque Jesus assumiu o nosso corpo. Ele se encarnou. Porque o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Ou seja, é a habitação do amor. Deus habita em nós. O amor de Deus habita em nós. Então o nosso corpo é amor. E o nosso corpo, se é amor, ele tem dignidade, ele tem valor. Por isso nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. O nosso corpo, ele é também para o prazer. Não podemos negar a dimensão do prazer. Em todas as esferas do prazer. Quando a gente fala em prazer, a gente pensa só no prazer sexual. É também o prazer, mas além do sexual tem tantos outros prazeres. O prazer de uma boa alimentação, de uma boa nutrição, né? De um descanso, isso tudo é um prazer que não pode ser tirado de nós. Mas nós não podemos reduzir o nosso corpo ao prazer apenas. O nosso corpo é para o prazer, para a alegria, para a realização, para a felicidade, mas também para a glória de Deus. Saiu na segunda leitura. Nós precisamos do nosso corpo para fazer o bem, para amar. E nós glorificamos a Deus como? Fazendo o bem. A glória de Deus é o homem vivo, é o homem de fé, o ser humano de fé. Então Deus precisa do nosso corpo, dos nossos pés, das nossas mãos, do nosso coração, da nossa voz, né? Do nosso olhar. Deus precisa do nosso corpo. E a partir do nosso corpo, nós também anunciamos o amor de Deus. Nós glorificamos a Deus com o nosso corpo, quando utilizamos o nosso corpo, tanto para o prazer, mas também para a prática do bem. Para a prática do bem. Bom, e o Evangelho? Veio João Batista de novo. João Batista era o mestre, e todo mestre tinha os seus discípulos. E João Batista tinha os seus grupos de discípulos. Só que João Batista disse para ele que a sua missão ia até o ponto. Quando Jesus começasse a sua missão, a sua vida pública, que ele começou após o batismo, então aí terminaria, né, a função de João Batista, e aí esses discípulos deveriam ir até Jesus. Então, quando João Batista viu Jesus passar, João Batista disse aos seus discípulos: aquele é o Cordeiro de Deus, ele é o Salvador. É a ele que vocês devem seguir. Ele é o mestre. E o que aconteceu? Imediatamente os discípulos de João deixaram João e passaram a seguir Jesus. Por quê? Porque já foram excluídos. Olha, depois de mim virá alguém. Então os discípulos de João já sabiam. Então eles foram até Jesus e João continuou a sua vida. Não ficou deprimido, não ficou angustiado, para ir abandonar, não ficou sozinho, não trocaram por Jesus. Que bom quando alguém troca por Jesus. Então João Batista sabia qual era o seu papel. Aí veja o que aconteceu. Quando Jesus viu aqueles discípulos seguindo ele, Jesus perguntou: o que vocês estão procurando? Gente, essa frase é fundamental. Vamos guardar essa frase para nós, não só durante essa semana, durante esse ano novo. O que nós estamos procurando? Aí
algo novo, um sentido mais profundo para a nossa vida, um caminho mais seguro. Todos nós estamos sempre numa busca constante. Mas Jesus está perguntando hoje para mim e para você, o que nós estamos procurando? Precisamos saber. E só Jesus pode dar uma vida melhor, um caminho mais seguro, um sentido mais profundo para a nossa vida. E é interessante que, voltando a João Batista, só Jesus tem essa proposta. Às vezes, nós procuramos aqui e ali. Às vezes, nós não conseguimos largar João Batista e até Jesus. Vou dar um exemplo. Tem gente que cola no padre, né? O padre passa. Infeliz do padre que não leva as pessoas até Jesus e leva as pessoas a si mesmo. Vou repetir, infeliz do padre ou de qualquer líder religioso que não leva as pessoas até Jesus, mas leva as pessoas para si. E o texto de hoje é muito claro. João Batista não levou ninguém para si. João Batista preparou as pessoas para Cristo. O nosso papel, todos nós, das lideranças religiosas, todos nós devemos apontar o Cristo, indicar o Cristo. Então, veja, o que estamos procurando? Jesus? Ou correndo de lá para cá, de cá para lá? O que estamos procurando? Né? E depois, esses discípulos fazem uma pergunta para Jesus também. Jesus faz uma pergunta a ele, e eles fazem uma pergunta, mestre, onde moras? Bom, nós sabemos que Jesus não tinha endereço fixo, não tinha casa, não tinha nada. Jesus é o missionário do Pai. E aí Jesus disse, vinde ver. Aí eles foram até Jesus e viram o que Jesus fazia. Para isso, para ver, é necessário ir até Jesus. Jesus é o mestre que não ensina uma ciência, não ensina conteúdos apenas. Jesus ensina com a prática. Vinde ver. Jesus ensinou um projeto novo, um sentido novo para a vida. E eles, ao conviver com Jesus naquele dia, ficaram felizes. E aquele encontro com Jesus foi determinante, foi marcante, foi transformador. De tal modo que eles registraram até o horário de encontro com Jesus. Eram 4 horas da tarde. A gente só registra a hora de algo que é muito importante. Não é? Ninguém vai registrar uma hora de um fato que não é relevante. Se eles registraram até o horário, é porque aquele encontro com Jesus foi profundo, foi determinante e que marcou e mudou a vida daqueles discípulos de João Batista. Tanto é que André, irmão de Simão, saiu correndo para chamar o seu irmão. Encontramos o Messias, mas não deu o endereço de Jesus. Olha, está na tua casa. Jesus não tinha endereço. O que André fez? Levou o Simão até Jesus. E Jesus olhou para Pedro, um olhar profundo para Simão, melhor, e disse: a partir de hoje você será servo Pedro. E Pedro recebeu uma missão de Jesus. Isso é vocação. Então veja, o encontro foi tão profundo que eles foram atrás de outras pessoas para levar até Jesus. Então nosso papel, queridos irmãos e irmãs, é apontar Jesus, indicar Jesus. E também ajudar outras pessoas a se encontrarem com Jesus. Ir até Jesus, ver aquilo que Jesus já disse em nós e no mundo, e depois ir até as pessoas e trazer essas pessoas até Jesus. Só Jesus salva. Nós devemos trazer as pessoas a Jesus, não a nós mesmos. Porque nós somos falhos. Mas Jesus não. Então pensamos nessa Santa Missa, queridos irmãos e irmãs. A graça de sermos discípulos, que o Mestre Jesus possa nos formar. Ele é o Mestre. Que Ele possa nos formar, que possamos estar atentos ao chamado de Deus para nós, que possamos cumprir bem a nossa missão nesse mundo, que possamos ir até Jesus, ver as maravilhas que Ele realiza em nós, e
e levar esse amor transformador aos irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.